Olá, pessoal do Me Salva. Continuando a nossa série de aulas sobre ondulatória e ótica, nessa aula a gente vai falar sobre ondas transversais e longitudinais. É bem importante que antes de ver essa aula, vocês vejam a aula de introdução de ondulatória, que fala sobre a diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Então, olha só. Qual que é a diferença entre uma onda transversal e uma onda longitudinal? Vamos pensar no seguinte. Vamos dizer que eu tenho uma molinha aqui. Então, a nossa mola... Ai, meu Deus. Baguncei tudo aqui. Pronto. Vamos dizer que eu tenho a nossa mola aqui. Daí eu vou fazer uma onda nessa mola. Por exemplo, eu vou fazer uma perturbação aqui. Eu vou puxar e vou largar. E daí essa perturbação se propaga pela mola. Isso é uma onda. É interessante vocês repararem que enquanto a onda se propaga, na verdade eu tenho dois movimentos acontecendo aqui. Eu tenho um movimento de propagação. O que que é isso? É para onde a onda vai, para onde a onda se propaga. Nesse caso, quando eu faço essa perturbação, a onda está se propagando ao longo da mola. Então, a propagação da onda está acontecendo nesse sentido aqui. Mas existe também a vibração da mola, que acontece em qual sentido? Eu sacudo a mola para cima e para baixo. Ó. Então, a mola vibrou para cima e para baixo, produzindo uma onda que se propagou para frente. Então existem dois movimentos. Existe o movimento de cada ponto da mola, que é para cima e para baixo. Eu fiz uma vibração para cima e para baixo. E existe a propagação, que foi para frente. O que que é uma onda transversal e uma onda longitudinal? Uma onda transversal, olha só, é uma onda onde a propagação e a perturbação formam 90 graus. Como assim? É exatamente que nem esse primeiro exemplo que eu fiz aqui na mola. Eu fiz uma vibração para cima, mas ela se propagou para frente. A vibração foi na vertical, nesse caso, e a propagação na horizontal. Quando as duas formam 90 graus, a gente diz que a onda é transversal. Um exemplo disso é uma onda se propagando aqui numa corda. Ó. Eu fiz uma oscilação, uma perturbação nessa corda, daí a onda está avançando aqui na corda. Reparem que conforme a onda, eu pintei um pontinho da corda de vermelho aqui, conforme a onda se propaga na corda, o que acontece é que esse determinado ponto da corda, quando a onda chega ali, ele sobe, pois conforme a onda está indo embora, ele desce de novo. Então existe uma propagação que está acontecendo na horizontal aqui, mas a vibração desse ponto da corda está acontecendo na vertical. Então, isso que é uma onda transversal, quando a propagação e a vibração são perpendiculares, formam 90 graus. É bem fácil de lembrar, ó, T de transversal, esse T aqui, ó, 90 graus, dois sentidos perpendiculares, só para ajudar a lembrar. Então, no transversal, formam 90 graus. Normalmente, são as ondas que tu desenha desse jeito aqui, tu pode pensar assim. Elas se propagam num sentido, mas elas estão sacudindo em outro. É interessante, sempre que a gente fala de ondas, a gente ter vários exemplos na cabeça. Então, exemplos de ondas transversais. Olha só, a onda na corda, que nem eu fiz aqui. Essa onda na corda é uma onda transversal. E o principal exemplo, provavelmente, são todas as eletromagnéticas. Qualquer onda eletromagnética é uma onda transversal. Por que isso? Um jeito de visualizar isso é o seguinte: como é que se forma uma onda eletromagnética? Vamos dizer que eu tenho uma carga elétrica aqui. Quando eu sacudo essa carga elétrica, eu vou criar oscilações no campo elétrico. Elas são mais ou menos assim, ó. Eu crio vetores de campo elétrico mais ou menos desse jeito aqui. Uns para cima, outros para baixo. E isso vai andando para frente. Se tu fizer o contorno aqui, ó, é que nem uma onda na corda. E isso aqui não fica parado. Essa perturbação no campo elétrico, que é o que eu desenhei aqui, vai avançando para frente. Então, nota que existe a direção da perturbação no campo em um sentido e a propagação em outro. É uma onda transversal. A título de curiosidade, quando eu sacudo uma carga elétrica e eu crio essa perturbação no campo elétrico, em volta dela existem campos magnéticos. Mais ou menos assim, ó. Perpendiculares aqui. No outro sentido, o campo elétrico está de pé, o campo magnético está deitado. Por isso que a onda é eletromagnética. Em volta do campo elétrico existe um campo magnético perpendicular a ele. Mas enfim, então ondas transversais são essas que
tu tem a perturbação e a vibração formando 90 graus. E o que é uma onda longitudinal? Olha só, vamos fazer um exemplo aqui. Ai, meu Deus. Aqui, pronto, desculpa por isso. Numa onda transversal, então, eu sacudi para cima e para baixo e ela se propagou para frente. 90 graus. Uma onda longitudinal é o que acontece se eu sacudir a mola desse jeito. Ó. O que eu fiz? Eu produzi uma vibração para frente e para trás que está se propagando também para frente. Reparem que a sacudida e a perturbação estão na mesma direção. Elas estão alinhadas. Daí é uma onda longitudinal. Então, quando vibra e propaga na mesma direção, é longitudinal. Quando vibra numa direção, mas propaga em outra, daí é transversal. Então, uma onda longitudinal é aquela onde a vibração de cada ponto e a perturbação estão alinhadas na mesma direção. Por exemplo, o que acontece aqui quando eu faço essa compressão na mola, que ela vai se propagando na mola. A vibração foi nesse sentido e a propagação também está acontecendo nesse sentido. Então, exemplos de ondas longitudinais, uma onda de compressão na mola, quando eu dou essa comprimida na mola, que nem eu fiz aqui, mas o principal exemplo provavelmente é o som dentro dos líquidos e gases. Imaginem um alto-falante. Quando o alto-falante sacode aquela membrana dele, o que acontece? Ele está empurrando, aqui tem o ar, ele empurra moléculas de ar. Então, essa compressão que ele causa no ar, essas moléculas vêm, batem, empurram as moléculas do lado, que empurram as moléculas do lado. Então, essa compressão vai viajando pelo ar. É exatamente a mesma coisa da mola. Tu empurrou um pouquinho aqui, mas isso empurra o pedaço do lado, daí daqui a pouco ela está na frente, depois empurra o pedaço do lado. Então, uma onda viajando no som é exatamente a mesma coisa que uma onda de compressão na mola. Ela é uma onda longitudinal. Então, as moléculas de ar, conforme o som passa, fazem esse movimento exatamente do mesmo jeito que uma onda longitudinal na mola. Então, o som dentro do ar e de um líquido, o som nos fluidos, ele é uma onda longitudinal. Então, resumindo, ondas transversais são mais ou menos assim, vibra numa direção, propaga na outra. As ondas longitudinais, normalmente, são uma coisa assim, ó, elas vibram numa direção e propagam na mesma. Transversal, longitudinal. Principais exemplos, onda na corda e todas as eletromagnéticas são transversais, o som e a compressão na mola são longitudinais. Existe ainda, tá, uma coisa chamada de ondas mistas. O que seria uma onda mista? Uma onda mista é só uma onda que é longitudinal e transversal ao mesmo tempo. Como assim? Numa onda transversal, quando a onda passa, o ponto faz o quê? Sobe e desce. Então, uma onda transversal, cada ponto sobe e desce conforme a onda passa. Numa onda longitudinal, ele vai para frente e para trás. O que seria uma onda mista? É uma onda que, quando a onda passa, a vibração é para cima e para baixo e para frente e para trás ao mesmo tempo. Ele sobe e desce e vai para frente e para trás. Ou seja, a vibração acontece mais ou menos num círculo. Os pontos estão subindo e descendo e indo para frente e para trás, conforme a onda passa. Então, uma onda mista é uma onda que, quando passa, faz os pontos sacudirem num círculo. Um exemplo disso são ondas na superfície da água. Então, superfície da água. Quando tu tem, por exemplo, aqui a superfície de um líquido, deixa eu fazer o desenho aqui, uma coisa mais ou menos assim, conforme a onda avança na superfície do líquido, se tu pegar um ponto aqui da superfície do líquido, o que acontece? Conforme a água chega nele, ele vai subir e descer, mas ele também, as correntezas também puxam ele para frente e para trás, então ele sobe e desce e vai para frente e para trás. Então, os pontos na superfície de um líquido ficam oscilando em círculos. Isso é o que a gente chama de uma onda mista. Mas então, por essa aula era isso. Ondas transversais e longitudinais. É importante lembrar do nosso resumo, então, que as ondas mecânicas podem ser transversais, que nem na corda, longitudinais, que nem na mola, ou mistas, que nem na água. Já as eletromagnéticas não tem discussão. Todas elas são transversais. Por essa aula era isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.